Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. O Evangelho como me foi revelado, capítulo 65, a pesca milagrosa e a eleição dos quatro primeiros apóstolos. 10 de novembro de 1944, e recomeça com as palavras de Jesus. Quando chega a primavera e tudo floresce, o homem do campo diz, contente, terei muito fruto. E jubila em seu coração por esta esperança. Mas da primavera até o outono, do mês das flores ao das frutas, quantos dias, quantos ventos e chuvas, sol e borrascas haverão de passar? E às vezes guerra ou crueldade da parte dos poderosos, as doenças das plantas e doenças do homem do campo, pelo que as plantas, não mais cavadas e reforçadas, regadas, podadas, sustentadas, limpas, que prometiam muito fruto, entristecem e morrem, ou totalmente, ou na sua colheita. Vós me estáis seguindo, vós me amais. Vós, como as plantas na primavera, vos ornais com bons propósitos e com amor. Na verdade, Israel, esta aurora do meu apostolado está como os nossos doces campos no luminoso mês de Nisan. Mas ouvi, como um ardor de estiagem, virá Satanás a queimar-vos com o seu hálito, pois tem inveja de mim. Virá o mundo com seu vento gelado, para gelar o vosso florescer. Virão as paixões como tempestades. Virá o tédio como a chuva obstinada. Todos os inimigos meus e vossos virão para esterilizar tudo o que deveria vir desta santa inclinação de florescer em Deus. Eu vos aviso porque sei. Mas será que tudo então estará perdido quando eu, como agricultor doente, mais do que doente, morto, não mais poderei dar a vós palavras e milagres? Não, eu semeio e cultivo, enquanto for o meu tempo. Depois, sobre vós crescerá e amadurecerá, se tomardes os necessários cuidados. Nossa, Jesus, que incrível! Mas que do jeito que ele está explicando é incrível. Mas é como foi falado no estudo da Escola da Divina Vontade. Será que eles entenderam
que o Senhor está falando. Mas o Senhor falou com todas as letras, né? Eu vou ser morto. Eu vou ficar... Ele tá se comparando com um agricultor que vai ficar doente e morto. Nossa, é incrível demais o que ele tá falando. Essa comparação que ele tá fazendo. Mas será que eles entenderam? Mas é como foi falado na escola. O que Jesus faz é eterno. As palavras dele, o ensinamento dele é eterno. Era na divina vontade. Então é para alcançar o passado, o presente e o futuro. Ele não estava falando só para os do presente e presente assim, só os que estavam lá ouvindo ele. Não era só para eles que Jesus estava falando. Ele estava falando para toda a família humana. Era para alcançar o futuro. Era para alcançar, e alcançou, né? Tanto que alcançou. Que a gente está aqui entendendo o que ele está falando. Meu Deus, é muito lindo, incrível o que ele tá falando. Ele tá falando tudo assim, né? Todo o panorama. Eles estão lá, os primeiros apóstolos, como uma planta, uma árvore na primavera, florida, bem florida. Mas até a colheita, até essa flor virar fruto, acontece muita coisa, que é o que ele falou, mas da primavera até o outono, muita coisa vai acontecer, até chegar a colheita, muita coisa vai acontecer, tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, então, aí vocês estão aqui, cheios de vontade com essa santa inclinação de florescer em Deus, mas muita coisa vai acontecer. Ele fala aqui, né? A primavera chega, quando chega a primavera e tudo floresce, o homem do campo diz contente: terei muito fruto, mas é uma coisa, é uma esperança, é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? O agricultor chega lá numa plantação de uva e tem um monte de flor, né? Ele fala: terei muito fruto, mas até ter esse fruto mesmo, colher esse fruto, muita coisa pode acontecer. Mas, aí que ele fala, mas da primavera até o outono, do mês das flores ao das frutas, né, do tempo da flor, até virar fruta, quantos dias, quantos ventos e chuvas, sol, borrascas haverão de passar, e às vezes guerra ou crueldade da parte dos poderosos, doença das plantas e doenças do homem do campo. Então, o agricultor, olha, a esperança de ter muito fruto. Mas e se o agricultor, e se o pessoal que trabalha na plantação adoecer? Aí não tem quem cuide da plantação, não tem o agricultor para cuidar, aí a planta morre e não dá fruto. Então, quanta coisa tem que acontecer? Então, as plantas não mais cavadas e reforçadas, regadas, podadas, sustentadas e limpas, que prometiam muito fruto, entristecem e morrem, ou totalmente, ou na sua colheita. Vós me estáis seguindo, vós me amais. Vós, como as plantas na primavera, vos ornais com bons propósitos e com amor. Estão lá cheios de vontade de seguir Jesus, com bom propósito de seguir Jesus. Na verdade, Israel, esta aurora do meu apostolado está como os nossos doces campos no luminoso mês de Nisan. Mas ouvi, como o ardor de estiagem, então aquele, tipo um calor de estiagem, que quando tá na estiagem sem a chuva, né? Como o ardor de estiagem, virá Satanás a queimar-vos com seu hálito, aquele vento muito quente, que seca as plantas. Então, eles estão lá com bons propósitos, mas vão ter que enfrentar essas situações, esses maus tempos, né? Igual a planta
que é o demônio. Aí ele fala o demônio, o mundo e a carne. Ó, são os 3 inimigos da alma. Virá o demônio a queimar-vos com seu hálito, pois tem inveja de mim. Virá o mundo com seu vento gelado, para gelar o vosso florescer. O outro inimigo, o mundo. Virão as paixões, como tempestades, a carne, na nossa inclinação. Virá o tédio, como a chuva obstinada. Todos os inimigos meus e vossos virão, para esterilizar tudo o que deveria vir desta vossa santa inclinação, de florescer em Deus. Eu vos aviso porque sei. Então, a nossa alma é essa planta, né? Que precisa estar sempre sendo limpa, regada, reforçada, podada, sustentada. Se não tiver o agricultor, a planta morre. E Jesus é o agricultor. Ele até fala no livro do céu, o agricultor celestial. Ele semeia a palavra, ele cuida. Mas será que tudo então estará perdido quando eu, como agricultor doente, que é o que ele falou lá no início, se o agricultor fica doente e não cuida das plantas, elas morrem. Aí ele falou dele, mas será que quando eu, como agricultor doente, não só doente, morto, ele já está falando que ele vai morrer, mas como doente, não mais que doente, morto, não mais poderei dar a vós palavras e milagres? Não. Não, nem tudo estará perdido, mesmo depois que Jesus estiver morto. Não, eu semeio e cultivo, enquanto for o meu tempo. Depois sobre vós crescerá e amadurecerá, se tomardes os necessários cuidados. Ele vai ter o tempo dele de cuidar, de semear, depois ele morre, ressuscita, e envia o Espírito Santo, o Espírito prometido do Pai, e floresce, dá fruto, e a igreja dá fruto. Olhai para aquela figueira. Olhai para aquela figueira da casa de Simão, filho de Jonas. Quem a plantou não encontrou o ponto certo e propício. Plantada junto a úmido muro do norte, já teria morrido se não tivesse, por si mesma, tratado de se defender para viver. Então, Jesus é o agricultor, mas a alma tem que buscar por si mesma. Está disposta, né, a não morrer. Por si mesmas, fazer sacrifício para não morrer, para não deixar ser dominada pelos inimigos da alma, pelo demônio, a carne e o mundo. Igualzinho, aí ele vai falar aqui dessa planta. Ela foi plantada, uma figueira não foi plantada no lugar certo, lugar úmido, que pega sombra. Aí ela por si mesma tratou de se defender para viver. E procurou sol e luz. Lá está ela, toda dobrada, mas forte e orgulhosa, que bebe desde a aurora o sol e dele extrai suco para as suas centenas e centenas de doces frutos. Defendeu-se sozinha, disse, o Criador me quis para dar alegria e alimento ao homem. Eu quero que a sua vontade tenha a minha por companheira. Nossa, que lindo, ele já está falando da divina vontade, né? Como foi falado no estudo. Ele fala da santidade divina, da gente viver com a vontade de Deus. Uma figueira, uma planta que não fala, uma planta sem alma. E vós, filhos de Deus, filhos do homem, seríeis menos do que uma planta? Nossa, meu Deus, que lindo. Tomai bom cuidado para dar frutos de vida eterna. Eu vos cultivo, e por fim vos darei um suco, o mais poderoso que existe. Não deixeis que Satanás ria sobre as ruínas do meu trabalho, do meu sacrifício e da vossa alma. Procurai a luz, procurai o sol, procurai a força,
procurai a vida. Eu sou a vida, força, sol, luz de quem me ama. Então procura Jesus, né? Ele é o sol. Eu sou o sol. Eu sou a vida. Aqui estou para levar-vos para o lugar de onde vim. Aqui falo para chamar-vos todos e mostrar-vos a lei dos 10 mandamentos. Aqui falo para chamar-vos todos e mostrar-vos a lei dos 10 mandamentos que dão a vida eterna. Com conselho de amor, eu vos digo, amai a Deus e ao próximo. É a primeira condição para se realizar todos os outros bens. O mais santo dos 10 mandamentos, amai. Aqueles que amarem em Deus, a Deus e o próximo, pelo Senhor Deus terão na terra e no céu a paz como sua morada e sua coroa. O povo com custo afasta-se depois da bênção de Jesus. Não há doentes nem pobres. Nossa, gente, que incrível, que lindo que ele falou. Deixa eu ler de novo. Então, aí ele fala da figueira, né? Olhai para a figueira da casa de Simão, filho de Jonas. Quem a plantou? Então ele tá falando, né? Ele fez a comparação da árvore que tá lá florida e que o agricultor pretende que ela dê fruto, tem esperança, mas vai ter muitas, pode ter chuva, situações que pode fazer a planta não florescer. E assim acontece com a alma. Tem que enfrentar. Tem esses inimigos da alma, o demônio, a carne e o mundo. Só que aí ele fala dessa figueira, né? A figueira, ela foi plantada num lugar que não é um ambiente propício para ela dar fruto. A figueira foi plantada num lugar que não era um ambiente propício para ela dar fruto. Ela morreria porque ela foi plantada na sombra, onde não batia a luz do sol, um lugar úmido. E ela por si mesma tratou de buscar o sol. Ela por si mesma buscou o sol, a luz, porque para ela dar fruto. Então a nossa alma pode ser que a gente esteja passando, então vivendo numa situação que não é propícia para dar fruto. Você está nas trevas. Você está nas trevas. A situação não está propícia para dar fruto. Tem o hálito de Satanás para te queimar. O vento gelado do mundo para esterilizar esse desejo santo, essa santa inclinação de florescer em Deus. Tem as suas inclinações, as suas paixões, tudo tendendo a apagar essa inclinação, a fazer essa flor murchar e não dar fruto. Mas a figueira, por ela mesma, ela buscou o sol, a luz, para florescer, para dar fruto. E aí ele fala, ela já teria morrido se não tivesse por si mesma tratado de se defender para viver. Se uma planta faz isso, se ela por si mesma se defende para não morrer, imagina o homem. É uma planta sem alma. Se defende. Por si mesma ela trata de se defender para viver. Ela sabe o que precisa para viver. A luz, o sol. E lá está ela toda dobrada, mas forte e orgulhosa, que bebe desde a aurora o sol. E dele extrai suco para as suas centenas e centenas de doces frutos. Defendeu-se sozinha. Então ele está falando, ele é o agricultor, mas ele não faz o trabalho sozinho, não. Igual essa planta. Uma planta sem alma se defende para não morrer. Ela disse, o Criador me quis para dar alegria e alimento ao homem. Eu quero que a sua vontade tenha a minha por companheira. Uma figueira, uma planta que não fala, uma planta sem alma. E vós, filhos de Deus, filhos do homem, seríeis menos do que uma planta?
Nossa, incrível. Então, a nossa vontade também, a gente tem que falar igualzinho a planta. Meu Deus, uma planta sem alma. Ela foi criada para dar alegria. Ela foi criada. O Criador me quis para dar alegria e alimento ao homem. O Criador me quis para dar alegria e alimento ao homem. Eu vou fazer isso, custe o que custar. O sacrifício que eu tenho que fazer, eu vou me contorcer aqui, me dobrar para poder receber a luz do sol, para eu dar fruto. Uma planta, imagina o que a gente tem que fazer. Olha que lindo. Eu quero que a sua vontade tenha a minha por companheira. Uma figueira. A vontade de Deus é que ela dê fruto, então ela vai e faz tudo e a gente tem que fazer a mesma coisa. Mais do que a planta, gente, é uma planta sem alma. Imagina o homem, o Filho de Deus. Tomai bom cuidado, os filhos de Deus, tomai bom cuidado para dar frutos de vida eterna. Eu vos cultivo e por fim vos darei um suco, o mais poderoso que existe. É a própria vida dele, o suco, né? É ele mesmo, o fruto, o suco. Ele se dá a nós. Não deixeis que Satanás ria sobre as ruínas do meu trabalho, do meu sacrifício e da vossa alma. Procurai a luz. A planta, ela mesma procurou a luz. E ela não tem alma. E a gente tem alma. Alma tem inteligência, memória e vontade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos a capacidade de conhecer e entender o plano de Deus. Saber qual é o plano de Deus, o projeto de Deus. Saber que a gente tem capacidade para saber que a gente foi criado para viver com a vontade dele. Então, procurar a luz, procurar o sol, procurar a força, procurar a vida. E ele é tudo isso. Jesus é a vida. Eu sou a vida, a força, o sol, a luz de quem me ama. Me procurar, então, procurar. Igual essa figueira. Com sacrifício. Com sacrifício, me procurar. Eu sou a vida, a força, luz, o sol. Aqui estou para levar-vos para o lugar de onde vim. Aqui falo para chamar-vos todos e mostrar-vos a lei dos 10 mandamentos que dão a vida eterna. Com conselho de amor eu vos digo, amai a Deus e ao próximo. É a primeira condição para se realizar todos os outros bens. Amar a Deus e ao próximo é a condição para realizar todos os outros bens. O mais santo dos 10 mandamentos, amai. Se a gente amar, todo o resto já está incluso, né? Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Tudo já está incluído. Quem ama não rouba, quem ama não mata. Quem ama não cobiça o que é do outro. Aqueles que amarem em Deus, a Deus e o próximo, pelo Senhor Deus terão na terra e no céu a paz como sua morada e sua coroa. O povo com custo afasta-se depois da bênção de Jesus. Não há doentes nem pobres. Então, interessante que Jesus falou, eu sou o sol, procurai o sol. Eu sou o sol, eu sou a vida, a força, a luz, o sol. E aí no trecho que eu li ontem da escolinha, ele falou, tinha um trecho que falava assim, que ele quer que Deus cria, que assim como o trecho falava assim, assim como o sol é vida da terra, assim a divina vontade é vida da alma. E o sol ele reflete na terra, ele igual nessa figueira, né? Ele reflete na figueira e ela dá fruto por causa da luz do sol. Ela absorve a luz do sol
e ela dá fruto. A divina vontade, que é o sol, símbolo do sol, o sol é símbolo da vontade divina, quando ele toca a alma se torna sol, cria outro sol. O sol da terra não faz isso. Ele toca lá a figueira, ela não se torna sol. Mas na divina vontade, a alma se torna sol. E aí ele falando, eu sou o sol, né? Eu sou o sol. Aí a Aline até colocou no grupo hoje, né? Umas luzes sobre esse trecho. Que é muito interessante. Ela falou, Deus falou assim, né? Esse trecho explica que a divina vontade cria na alma que nela vive um outro sol. Esse trecho explica, que é um trecho do Livro do Céu, volume 19, que Deus cria na alma que nele vive um outro sol. Deus tem nele um desejo, um plano. Só ele se interessa em realizar plenamente este plano. Só Deus se interessa em realizar o plano plenamente. As criaturas estão na terra e nada conhecem deste plano. Tá todo mundo aí sem conhecer realmente esse plano de Deus. Nada então lhes toca. Esse conhecimento, esse desejo, esse plano de Deus, esse conhecimento não toca as criaturas. Elas nem param para sequer imaginar esse projeto de Deus. Vive a vida delas, só conhecem o que veem, tocam no temporal e sensível. Se ocupam de suas vidas humanas para sobreviver e se desenvolver de acordo com o que sabem do modo como devem viver bem em sociedade. Então, nem se preocupa com esse projeto de Deus. Isso aí não toca a mente delas, não toca o coração delas, nem quer saber desse plano de Deus, desse projeto de Deus. Vivem só preocupadas com o humano, com as coisas da terra. Deus precisa se revelar. Deus precisa se revelar e começa a interagir com sua criatura, que pouca lembrança tem de seu Criador. Então lá, né, depois da queda do homem, aí a gente vê lá no Antigo Testamento, Deus se revelando e começando a interagir com a criatura, que pouca lembrança tem de seu Criador. Aí forma o povo de Israel, né, com toda lá a história lá do povo antigo. Começa a interação com esse povo e forma um povo. Envia seu verbo, que é o centro da luz, o sol divino, que aí Jesus até falou, eu sou o sol. Por isso que eu lembrei disso aqui. Ele falou, eu sou o sol. Né? Me busquem, busquem a luz, me busquem, eu sou o sol. Deus envia seu verbo, que é o sol, que possui toda a sabedoria e conhecimento do plano original do Criador. Que possui toda a sabedoria e conhecimento do plano original do Criador. Este se torna alimento para as criaturas e quer ser para as criaturas a verdade deste plano. Jesus vem, ele é o sol, que vem revelar o plano de Deus. As criaturas não sabem do plano. Ele possui toda a sabedoria e conhecimento do plano original do Criador e vem para iluminar, para tocar a nossa alma, para nos alimentar com essas verdades. E se torna alimento para as criaturas. E quer ser para as criaturas a verdade deste plano. Quem dele vive e se alimenta, o absorve em si. Quem vive de Jesus, se alimenta de Jesus, absorve Jesus em si, se torna outro Cristo. Tem acesso à sua verdade e conhecimento de seu plano e como é sua vontade. A gente absorve a vida divina, a vida de Jesus. Quando a gente se alimenta dele, absorve a vida dele. Se torna outro ele, outro sol.
e se abandona à própria vida e vive da vida do plano do Criador. Você não preocupa mais com seus interesses, com a sua vida, com interesses humanos. Fica sendo tocado só por esse conhecimento humano, esses interesses humanos, o desenvolvimento, o que fazer para sobreviver aqui na Terra. Você abandona, esquece disso. E vive da vida do plano do Criador. Este se torna divino e vive dessas verdades do plano do Criador. E o defende e o realiza em tudo o que faz e pensa. Em tudo o que faz, realiza esse plano, vive nessa vontade do Criador, nesse plano do Criador. Mas se alimentando sempre do sol, que é Jesus. E absorver nesse sol, essa verdade. Então, tá bem no cerquinho da divina vontade, assim. Essas duas, o livro do céu e o da Valtorta. Como foi falado na escola, né? Como é maravilhoso ler o livro da Valtorta. Ajuda muito a entender o livro do céu. Ler o livro da Valtorta, o Evangelho da Valtorta, ajuda demais. Jesus ajuda muito, fala muita coisa pra gente entender melhor o livro do céu. É impressionante. Aí, beleza, o povo com custo afasta-se depois da bênção de Jesus. Não há doentes nem pobres. Jesus diz a Simão: chama também os outros dois. Chama também os outros dois. Vamos para o lago lançar a rede. Mestre, eu estou com os braços cansados por ter lançado e levantado a rede a noite inteira e por nada. O peixe está nas profundezas e quem sabe onde. Então Pedro fala, eu já pesquei a noite toda e não peguei nada, Jesus. Jesus falou, vamos para o lago lançar as redes, vamos pescar. E Pedro falou, eu já estou cansado. Eu estou com os braços cansados de ter lançado e levantado a rede a noite inteira. E os peixes estão nas profundezas, quem sabe onde. Jesus falou, faz o que te digo, Pedro, e escuta sempre a quem te ama. Sempre a quem te ama. Sempre me obedece, né? Faz a minha vontade sempre. Faz o que te digo. Farei o que me estás dizendo, em respeito à tua palavra. E chama em voz alta os empregados e também Tiago e João. Vamos sair para a pesca. O mestre assim quer, assim é a vontade dele. E Pedro faz só porque é a vontade dele. E enquanto eles vão se afastando, diz a Jesus, porém, mestre, te asseguro de que esta hora não é propícia. A esta hora, quem sabe onde é que os peixes estão descansando. Jesus, sentado à proa, sorri e cala-se. Fazem um arco de círculo sobre o lago e depois lançam a rede. Poucos minutos de espera. Depois o barco começa a receber uns solavancos estranhos, dado que o lago está liso, como se fosse de vidro fundido, sob um sol já alto. Mas isto é peixe, mestre, diz Pedro com os olhos arregalados. Jesus sorri e cala-se. Issa a rede, ordena Pedro aos empregados, mas o barco inclina-se para o lado da rede. Tiago, João, depressa, vinde, com os remos depressa. Eles correm e os esforços dos dois grupos conseguem içar a rede sem estragar os peixes. Os barcos se aproximam, estão até juntos. 1 cesto, 2, 5, 10, estão todos cheios e ainda há muitos peixes saltitantes na rede. Prata e bronze vivos que se movem para fugir da morte. Então não há senão um remédio, despejar o resto no fundo dos barcos. Eles o fazem e o fundo é toda uma agitação de vidas em agonia. Os pescadores estão no meio desta abundância, que eles ultrapassam os tornozelos e os barcos afundam além da linha de imersão por causa do peso excessivo. Para a terra, vira a força, põe a vela, cuidado com o fundo, varas prontas para amortecer o choque. O peso é demais. Enquanto dura a manobra, Pedro não reflete.
mas quando chegam à terra, ele o faz e compreende. Por isso fica perturbado, compreende que foi um milagre, né? Ele entende que foi um milagre. Porque ele compreende, porque Jesus não falou, Jesus não... Na hora que estava lá, na hora que eles estavam pescando, Jesus não falou nada, tipo assim, Jesus falou, vamos pescar. E Pedro falou, mas eu já fui, tô cansado. E ele falou, Pedro, me escuta. Aí Pedro vai por causa que Jesus falou. E aí lança as redes e vem aquele monte de peixe que quase o barco afunda de tanto peso. Mas na hora que Jesus ficou lá sentado, calado, ele não ficou falando. Pedro não viu ele falando alguma coisa assim para dizer que é um milagre. Tipo assim, ai meu Deus, me ajuda a explicar. Tipo assim, Pedro não viu Jesus falando, venham peixes, entrem na rede. Pedro não viu nada disso. Então aí ele lançou as redes, veio aquele monte de peixe, ele lá cuidando. Quando ele chegou na terra, que ele percebeu, que ele compreendeu, foi um milagre. Que ele compreendeu o milagre que tinha acontecido. Meu Deus. Aí ele fala, Pedro não tinha refletido enquanto ele estava lá na agitação lá dos peixes e pegando a rede e fazendo, ele não compreende. Enquanto dura a manobra, Pedro não reflete, mas quando chegam à terra, ele faz, ele reflete e compreende, por isso fica perturbado. Mestre, Senhor, afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador, não sou digno de estar perto de ti. Ele está de joelhos sobre o úmido leito do rio. Jesus olha para ele e sorri. Levanta-te, segue-me. Eu não te deixo mais. De agora em diante serás pescador de homens e contigo estes teus companheiros. Não tem mais nada mais. Eu vos chamo, vinde. Já, Senhor, vós ocupai-vos dos barcos. Levai tudo para Zebedeu e para o meu cunhado. Vamos, todos por ti, Jesus. Bendito seja o Eterno por esta escolha. E a visão termina. Então, depois Pedro vai ser pescador de homens. Assim, como foi falado na escola, nesse momento, Pedro ainda não entende que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Ele fala, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador, não sou digno de estar perto de ti. Mas nesse momento ele ainda não teve aquela revelação do Pai, ainda vai acontecer esse momento de Jesus perguntar, e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Aí ele vai ter uma iluminação na alma, uma graça, uma iluminação de Deus, que ele fala, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nessa hora ele ainda não teve, mas ele viu a santidade de Jesus, ele viu que Deus estava nele. Ele viu que Jesus fez um milagre, que Deus estava com ele. Ele deve, como falou na escola, né, a gente tem que, não sei se foi nesse vídeo que falou, a gente entra foi assim, nesse vídeo mesmo, a gente entra na cabeça da pessoa para entender o que está acontecendo, né? Para meditar, entender. Entra na cabeça da pessoa. Então, nesse momento, Pedro deve ter pensado, ele tá com Deus. Ele fez um milagre. E eu sou um pecador. E ele é santo. E eu sou um pecador. Então, afasta-te de mim. Eu não sou digno de estar perto de ti. E aí Jesus nessa hora chama ele como apóstolo. É a hora que ele é chamado para ser apóstolo. Aí fala a eleição dos 4. Aqui falou, os nomes que aparecem aqui é Pedro, Tiago e João.
Mas dá pra, não tem o nome de André aqui, né? Não tem o nome de André aqui nesse capítulo. Mas nos outros, para trás, tava junto o André. A gente vê muito o André ali nesse contexto. Pelo jeito é ele. Mas nesse capítulo específico não tá falando o André. Mas o título é a eleição dos 4 apóstolos. Dos 4 primeiros apóstolos. É isso. Então, o próximo capítulo. Aí vem Judas. Ai, meu Deus. Judas de Queriote no Getsêmani. Torna-se discípulo. Nossa, gente, ele tornou-se discípulo no Getsêmani. No Getsêmani. Meu Deus. No mesmo lugar da agonia de Jesus. No mesmo lugar. Nossa, gente. No mesmo lugar que ele tornou-se discípulo. Foi o lugar lá onde Jesus foi preso. Que ele entregou. Ele que entregou Jesus, né? Jesus foi preso no lugar lá do beijo. Que ele fala, aquele que eu beijar. Nossa, meu pai do céu. Meu Deus, então vamos lá. Pela tarde vejo Jesus debaixo das oliveiras. Ele está sentado sobre a saliência do terreno em sua posição habitual, com os cotovelos apoiados nos joelhos, os antebraços para a frente e as mãos juntas. Cai a tarde, a luz diminui sempre mais no basto olival. Jesus está sozinho. Ele tirou o manto como se sentisse calor e sua veste branca põe uma nota clara no verde do lugar que o crepúsculo já vai tornando muito escuro. O homem desce por entre as oliveiras. É assim, essa questão de ser no mesmo lugar no Getsemane, a gente tem memória, né? Nós temos memória, nossa alma tem memória. Então imagina você estar chegando no lugar onde aconteceu algo assim, bem marcante na sua vida com uma pessoa. E aí nesse mesmo lugar você faz uma coisa horrível. Então na hora que você está chegando no lugar, aquilo ali tem memórias. Então aqui, isso tudo é bem complicado, né? É uma coisa assim tão... que faz ele ser, sabe, a pessoa tão obstinada, no mesmo lugar que ela chega, que ele tornou-se discípulo, isso ficou na memória dele, onde ele tornou-se discípulo, e ele chega e dá o beijo para entregar Jesus. Isso é tão cruel, sabe assim? É uma traição, tão mais traição, tipo assim, não é tão mais traição, mas é uma coisa assim tão cruel, que como se fosse assim, que agrava mais ainda. Foi no mesmo lugar. Então imagina, um exemplo assim, por exemplo, no mesmo lugar que você, por exemplo, no mesmo lugar que você conheceu seu esposo. Um exemplo, um casal. No mesmo lugar que eles se conhecem, aí esse esposo trai, nesse mesmo lugar trai a esposa. Essa hora que ele chega no lugar, se ele lembra que ali foi o lugar onde ele conheceu, não poderia ter não poderia vir assim se ele for uma pessoa que não for tão obstinada, quando ele lembrar que naquele lugar foi o lugar que ele conheceu ela e tudo, não seria um motivo para ele não querer trair, sabe? Vinha aquele remorso, vinha aquela lembrança da pessoa, para ela não seguir adiante esse ato tão cruel, sabe? Só o lugar já te
te traria a lembrança da pessoa e se você não for tão obstinado, faria você voltar atrás? Não, não vou fazer isso. Mas ele é obstinado. Ele estava obstinado, coração duro, obstinado, meu Deus. Um homem desce por entre as oliveiras, parece estar procurando alguma coisa ou alguém. É alto, vestido com uma roupa de cor alegre, um amarelo rosado, que torna mais vistoso um grande manto, todo de franjas ondulantes. No mesmo lugar que ele procurou Jesus para ser discípulo, ele procura Jesus para entregar a ele. Meu Deus. Não o vejo bem no rosto, porque a pouca luz e a distância não me permitem, e também porque ele tem uma ponta do manto caído sobre o rosto. Quando vê Jesus, faz um gesto, como para dizer, lá está ele, e apressa o passo. A poucos metros de distância, saúda-o, salve, mestre. Jesus se vira de repente e levanta o rosto, porque o recém-chegado está na saliência superior. Jesus o olha sério e eu diria triste. O outro repete. Eu te saúdo, mestre, sou Judas de Queriote. Não me reconheces? Não te lembras de mim? Eu me lembro e reconheço. És aquele que me falaste, junto com Tomé, na Páscoa passada. E ao qual tu disseste, pensa e saiba decidir antes da minha volta. Eu me decidi, eu venho. Não, ele foi com sua própria vontade. Ele ainda ficou pensando, teve um ano, para pensar. E decidiu, eu venho. E Jesus ainda pergunta, por que vens, Judas? Jesus está mesmo triste. Por quê? Eu já te disse na outra vez o porquê. Porque eu sonho com o reino de Israel e em ti eu vi o rei. Nossa, mas tudo humano, tudo interesse humano. Tanto que ele vem de Jesus para ter, por coisas materiais, por poder, ele vem de Jesus, ele trai. Nossa, meu Deus. Porque eu sonho com o reino de Israel, mas um reino humano, deste mundo, um reino humano de poder, de dinheiro, de saída, de ser liberto lá da escravidão, lá dos romanos, de vencer os romanos, mas não totalmente humano, totalmente humano. De não ser mais parte do Império Romano, de reinar no mundo. Ele sonha com o reino de Israel. E em ti eu vi o rei. Para isso vens? Para isso. Totalmente, então, consciente do que ele quer, decidido e consciente. Eu vim para isso, para esse reino de Israel. De humano. Coloco-me a mim mesmo e tudo o que possuo. Capacidade, conhecimento, amizades, trabalho, ao teu serviço e a serviço da tua missão para reconstituir Israel. Reconstruir de forma humana, como muitos outros viam. E como muitos outros, e o mais triste, ele segue Jesus com um fim humano, de ter honras e riquezas e poder na terra. De não viver sob o jugo de outro país de forma humana. E o mais triste, tem muita gente que segue Jesus hoje com esse pensamento de ter vida na terra, de ter poder, e até de não viver sob o jugo, sob a opressão política. Não tem muita gente hoje que segue um político e fala que eu sigo uma certa... Tô falando de partido, não tô falando disso, não. Tô falando de seguir Jesus e misturar as coisas.
E achar que uma pessoa que fala que é cristão, um político que fala que é cristão, que vai resolver a situação e é tudo na terra. Que se colocar fulano que se diz cristão, e ciclano, sei lá qual pessoa que se diz cristã, a gente para de sofrer essa opressão política e não sei o que lá. Como se pensasse igualzinho Judas, pense igualzinho Judas, que o reino é deste mundo. Querem um reino aqui na terra, de poder, de dinheiro, de prosperidade terrena. E não é espiritual, não é o reino de Deus, que Jesus deixou bem claro. Meu reino não é deste mundo, ele é rei dos corações, é na alma. A escravidão que ele veio nos libertar foi a escravidão do pecado, é espiritual. E até hoje tem gente que segue Jesus por causa do mesmo motivo que Judas falou, eu quero te seguir, eu decidi, eu quero te seguir, porque querem riqueza, poder, dinheiro, a gente vê isso muito claro. É muito triste. Os dois agora estão de frente, próximos de pé, e se olham fixamente. Jesus com uma seriedade que chega a ser tristeza, o outro exaltado pelo seu sonho, sorridente, belo e jovem, leviano e ambicioso. Ele tá cego, ele nem vê que Jesus triste, muito sério, e ele sorrindo, totalmente cego. Eu não te procurei, Judas. Eu vi, mas eu te estava procurando. Eu fui por livre, espontânea vontade. Jesus não. A gente não pode pensar que Judas nasceu para atrair Jesus. Não foi isso. Deus não tem assim. Isso às vezes confunde muito, né? Deus não tem essa predestinação. Ele cria a pessoa para atrair? Não é assim. Ele é livre, ele foi por livre e espontânea vontade. E Jesus falou com todas as letras para ele. Falou com todas as letras. Olha o que Jesus fala para ele. Eu não te procurei, Judas. E ele falou, eu estava te procurando. São dias e dias que eu venho colocando pessoas às portas para me anunciarem a tua chegada. Eu pensava que virias com os teus seguidores e que por isso seria sido fácil notar-te. Ao invés, compreendi que já havias chegado porque um grupo de peregrinos te estava bendizendo por teres curado um doente. Mas ninguém sabia me dizer onde estavas. Então eu me lembrei deste lugar e vim. Se eu não tivesse te encontrado aqui, eu teria me resignado a não te encontrar mais. Nossa, gente, então, o lugar é muito marcante. O lugar, olha, ele falou, ninguém sabia me dizer onde estava. Eu me lembrei deste lugar, do Getsemane, e vim. Então, assim, meu Deus. Achas que tenha sido um bem para ti o teres me encontrado? Sim, visto que te procurava, te desejava, te quero. Por quê? Por que me procuraste? Mas eu já disse a ti, mestre, não me compreendeste? Eu te compreendi sim, mas quero que tu também me compreendas. Antes de me seguires, vem, falaremos enquanto caminhamos. E se põe a caminhar, um ao lado do outro, para cima e para baixo, pelas estradinhas que entrecortam o olival. Tu me segues por uma ideia que é humana, Judas. Eu te devo dissuadir disto. Eu não vim para isto. Mas não és tu o que foi designado para ser o rei dos judeus? Aquele de quem falaram os profetas? Surgiram já outros, mas a eles faltavam muitas coisas e caíram como folhas que o vento não levanta mais. Tu tens a Deus contigo, tanto que opera milagres. Onde está Deus? O bom êxito da missão está garantido. Falaste bem, eu tenho Deus comigo. Eu sou o seu verbo. Sou aquele que foi profetizado pelos profetas, prometido aos patriarcas, esperado pelas multidões.
Mas por que, ó Israel, te tornaste tão cego e surdo, a ponto de não saberes mais ler nem ver, ouvir e compreender a verdade dos fatos? O meu reino não é deste mundo, Judas. Já deixou muito claro. Dissuade-te disso. A Israel eu venho trazer a luz e a glória, mas não a luz e a glória da terra. Eu venho para chamar os justos de Israel ao reino, porque é de Israel e com Israel que há de se formar e vir a planta da vida eterna, cuja linfa será o sangue do Senhor, a planta que se estenderá por toda a terra até o fim dos séculos. Os meus primeiros seguidores são de Israel, os meus primeiros confessores de Israel. Mas também os meus perseguidores são de Israel, também os meus carrascos de Israel, e também o meu traidor de Israel. Não, mestre, isto não acontecerá nunca. Se todos te traírem, eu ficarei contigo e te defenderei. Tu, Judas, sobre o que se funda esta tua segurança? Sobre a minha honra de homem, meu Deus. Isso é uma coisa mais frágil do que uma teia de aranha, Judas. É a Deus que devemos pedir a força para sermos honestos e fiéis. O homem faz obras de homem, para fazer obras do Espírito, e seguir o Messias em verdade e justiça significa fazer obra do Espírito. É preciso matar o homem e fazê-lo renascer. És tu capaz disso? Sim, mestre, além disso, nem todo Israel te amará, mas carrascos e traidores ao seu Messias não sairão de Israel. Israel te espera há séculos. Não sei, ele fica rebatendo o que Jesus fala. Jesus falou, meu carrasco é de Israel, meu traidor é de Israel. E ele fica, não vou te trair. Não é de Israel, a de Israel te ama. Não reflete no que Jesus fala, né? E Jesus deixa bem claro, muito claro, que o reino dele não é deste mundo. Então não tem nem... Tá muito claro o que ele fala. Ele falou com todas as letras. Você tem que me cumprir, você quer me seguir pelo reino, mas você tem que ficar convencido. O meu reino não é deste mundo. Mas deles sairão. Lembra-te dos profetas, as palavras deles e o seu fim. Eu estou destinado a decepcionar a muitos, e tu és um deles. Nossa, gente, ele deixou muito claro. Judas, tu tens à tua frente um manso, um pacífico, um pobre, que pobre quer permanecer. Gente, ele queria honra e glória humana, dinheiro, poder. E Jesus está falando, eu sou pobre, e pobre eu vou permanecer, meu reino não é deste mundo. Entende? Ele deixou bem claro. Eu não vim para impor-me, para fazer guerra. Para tirar para libertar Israel do Império Romano, tinha que ter uma guerra. E Jesus não veio para ser um rei, para poder liderar essa guerra. Ele já falou bem claro. E era isso que Judas esperava. E muitos esperavam. Que ele liderasse uma guerra para poder libertar Israel do Império Romano. Teria que ser guerra. Tá vendo lá a Rússia com a Ucrânia? Tem que ter guerra para um ceder o poder. Tem guerra. E Jesus não veio e era isso que Judas queria. E Jesus deixou bem claro, eu sou pobre e vou continuar pobre. Eu não vim para fazer guerra para me impor. Eu não disputo aos fortes e poderosos nenhum reino, nenhum poder. Eu só disputo a Satanás as almas e venho para quebrar as correntes de Satanás com o fogo do meu amor. Eu venho para ensinar misericórdia, sacrifício, humildade, continência, totalmente o contrário que você está buscando. Totalmente o contrário dos que as pessoas muitos buscam até hoje em Jesus. Seguir Jesus para ter isso. E ele vem para ensinar misericórdia, sacrifício, humildade, continência. Eu te digo, e a todos digo, não tenhais sede de riquezas humanas,
mas trabalhai pelas moedas eternas. Então ele continua falando até hoje, porque tudo que ele falou é para todas as almas. E hoje ainda tem muitos Judas, já tiveram muitos Judas que buscam coisas humanas. Desilude-te, Judas, se pensas que sou um triunfador sobre Roma. Nossa, ele falou muito claro, com todas as letras. Meu Deus. Mais claro que isso não tem. Ele é o sol, né? Jesus é o sol, a luz, o sol, a verdade. E ele falou, brilhou assim bem claro a verdade. Desilude-te, Judas, se pensas que sou um triunfador sobre Roma e sobre as castas que imperam. Os Herodes, como os Césares, podem dormir tranquilos enquanto eu falo às multidões, porque eu não quero o poder deles. Eu não vim para arrancar cetros de ninguém. E o meu cetro eterno já está pronto. A cruz. Mas ninguém que não fosse amor como eu sou iria querer empunhá-lo. Vai, Judas, e medita. Nossa, então... Gente, se ele medita nisso que Jesus falou, ele não ia seguir Jesus. Ele não meditou. Se ele medita o que Jesus falou, cada palavra que Jesus falou, ele não seguiria Jesus. Ele ia falar, não, então não vou te seguir, porque eu quero coisas humanas. Você não vai me oferecer coisas humanas, você não vai ser um rei para liderar uma guerra para a gente vencer e sair do Império Romano. Não, o Senhor não vai triunfar sobre Roma, usar o seu poder, não vai usar o seu poder para alcançar a libertação, para triunfar sobre Roma, sobre Herodes, sobre César, essa escravidão que a gente está vivendo. Você não vai usar o seu poder, então eu não vou te seguir. Mas ele não meditou. Estará me rejeitando, mestre? Eu não rejeito ninguém, pois quem rejeita não ama. Mas diz-me, Judas, que nome darias ao ato de alguém que, sabendo-se doente de um mal contagioso, dissesse a um inocente que se aproxima para beber do seu cálice: pensa no que estás fazendo, o nome seria ódio ou amor. Eu diria que é amor, porque não quer que o inocente arruine sua saúde. Então dá este nome também ao meu ato, amor. Te rejeitar é amor. Falar para você não me seguir é amor. Posso arruinar minha saúde indo contigo? Nunca. Podes arruinar mais do que a saúde, porque pensa bem isso, Judas. Pouco será imputado a quem se torna assassino, pensando que está fazendo justiça, e assim pensando porque não conhece a verdade. Mas muito será imputado a quem, tendo-a conhecido, não só a negue, mas se faz até inimigo dela. Ia ser pior para ele, porque ele ia conviver com Jesus, ele ia conhecer mais ainda Jesus. Ia só piorando a situação dele, porque ele não é ignorante. Ele sabia muito bem quem é Jesus. Eu não serei esse tal. Toma-me contigo, mestre. Não me podes recusar. E Jesus não pode recusar porque ele quer, né? Ele quer. É o que foi explicado na aula. Ele quer. Deus, ele nos deu livre arbítrio. Ele respeita o nosso livre arbítrio. Ele respeita. Então, a vontade de Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele quis, gente, ele quis consciente. Jesus deixou muito, muito, muito claro para ele tudo. E ainda ele falou com todas as letras, Ele não falou assim nas entrelinhas, não, ele falou com todas as letras. Podes arruinar mais do que a saúde, Judas, porque pouco será imputado a quem se tornar um assassino, pensando que está fazendo justiça. E assim pensando porque não conhece a verdade. Mas muito será imputado a quem, tendo-a conhecido, conheceu a verdade, não só não a segue, mas se faz até inimigo dela. Ele conheceu, mas se tornou inimigo da verdade. Eu não serei esse tal. Toma-me contigo, mestre. Não me podes recusar.
Se és o Salvador e vês que eu sou um pecador, uma ovelha desviada, um cego fora do caminho certo, por que é que recusa salvar-me? Toma-me contigo, eu te seguirei até a morte. Até a morte, é verdade. Isto é verdade. Nossa, meu Deus. Depois o que, mestre? O futuro está no seio de Deus, vai. Amanhã nos tornaremos a ver junto à porta dos peixes. Obrigado, mestre, o Senhor esteja contigo e que a sua misericórdia te salve. Meu Deus. E Jesus sofre por causa dele muito, 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 muito. A gente vê uma das coisas assim mais muito marcantes, né, que a gente lê no Evangelho da Valtorta, quando Jesus, os apóstolos vão levar aquela moça, aquela escrava romana, esqueci o nome dela, vai levar ela para outro país junto com João de Endor, e Jesus fica 1 mês jejuando por Judas. Ele fica 1 mês numa caverna, sem comer, ele fica rezando, esperando eles voltar da viagem. Demorou muito, e ele ficou rezando, jejuando e sacrificando e rezando por Judas. Meu Deus. Então ele foi consciente. E ele querer ser discípulo, ser apóstolo, foi a ruína dele. Porque ele, como Jesus falou, você conhece, como Jesus falou aqui para ele, foi a ruína dele. Podes arruinar. Ir com Jesus, para ele, foi a ruína. Podes arruinar mais do que a saúde, porque pensa bem isso, Judas. Pouco será imputado a quem se tornar assassino, pensando que está fazendo justiça. Quem assassina outra pessoa, pensando assim, eu vou matar essa pessoa, porque essa pessoa é ruim. É uma pessoa ruim, é uma pessoa má, que faz o mal. Pouco será imputado a essa pessoa, pensando que está fazendo justiça, e assim pensando porque não conhece a verdade, é ignorante. Mas muito será imputado a quem, tendo conhecido a verdade, não só não segue, mas se faz até inimigo dela. Muito sério. Por isso foi condenado, porque sabia. Não era ignorante, ele foi plenamente consciente. Uma das coisas que eu tava lendo aquela hora a luz que a Aline teve, que tava lá no grupo. E aí agora Jesus me lembrou. Que ela falou assim, né? Deus precisava se revelar e começa a interagir com sua criatura que pouca lembrança tem do seu Criador. Forma um povo. Então, essa parte aqui, quando o homem... Essa parte aqui, um povo que tem pouca lembrança do seu Criador. Aí, lembrando também do que Jesus falou lá sobre os 10 mandamentos, sobre a lei, né? Ele vem falar da lei, dos 10 mandamentos, que é o amor. O primeiro mandamento é o amor e tudo. Aí a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento, vê lá no Levítico, né? A lei, Deus falando sobre escravos. Deus falando sobre escravos. Como as regras lá dos escravos. Aí a gente pode pensar, mas como assim Deus fala as regras de um escravo? Se um escravo serve 7 anos, aí depois de 7 anos ele tá livre e não tem que pagar nada. Pode sair sem pagar nada. Ou se ele tiver tido uma esposa que foi dada pelo seu senhor, pelo dono,
todas aquelas regras lá do Levítico. Aí a gente pensa assim, a gente ouve isso e fala assim, nossa, mas como assim? Deus devia não ser nem a favor da escravidão, como ele dá aquelas regras pro povo e não sei o quê. Aí eu tava ouvindo hoje o padre explicando sobre isso, na leitura lá da Bíblia em um ano. É um podcast, a Bíblia em um ano. Ele é um podcast que tem no YouTube. Aí ele falando assim, a gente tem que lembrar que que o povo que estava ouvindo isso, era praticamente assim, que não tinha civilização, não é igual hoje a gente. Não é como a gente é hoje. Era quase um povo que não tinha civilização. Então, o que Deus estava fazendo era ordenar uma realidade que já existia de escravidão, e ele foi ordenando as coisas aos poucos, ele foi interagindo com o homem, colocando as coisas no lugar, falando, que é o que falou aqui, Deus precisava se revelar e começa a interagir. Então, imagina um homem selvagem. Então, quando a gente... Aí eu ouvindo Jesus falar, né? Quando Jesus chega e se revela, ele tá falando com esse povo que já tinha passado um tempo, né? Já tinha vivido muito tempo sobre a lei de Moisés, mas mesmo assim, ele estava falando com pessoas. A gente tem que entender para a gente entender direitinho tudo que Jesus está falando. É importante lembrar como é a cabeça das pessoas que estavam ouvindo lá, que Jesus estava convivendo, né? Então, pra gente entender toda a história, né? Deus se revela e começa a interagir com a criatura que pouca lembrança tem de seu Criador e vivia muito selvagem. Então, quando a gente vê Deus falando lá no Levítico, não faz isso, não sobre os escravos, a gente tem que lembrar que a escravidão já existia e era totalmente desordenado, tinha muita desordem, e ele vem trazer essa ordem. Vem para ir colocando as coisas no lugar aos poucos. E envia seu verbo, que é o centro da luz, o sol divino, que possui toda a sabedoria e conhecimento do plano original do Criador. Imagina para a gente chegar nesse conhecimento do plano original do Criador. Para que fomos criados? Meu Deus, foi muita. Deus foi aos poucos trazendo esse conhecimento, né? Ele vai se revelando, aí formou esse povo, aí viu o verbo, e aí a gente vai compreendendo tudo que Jesus falou, até entender o plano original do Criador, o propósito da criação. É muito chão. Eu lembrei disso, tá? Antes de concluir. Aqui, quando ele fala aqui, ó. Aqui estou para levar-vos para o lugar de onde vim. Aqui falo para chamar-vos todos e mostrar-vos a lei dos 10 mandamentos que dão a vida eterna. Com conselho de amor, eu vos digo, amai a Deus e ao próximo. Aqui ele está falando para um povo que vivia lá, olho por olho e dente por dente. Que ainda vivia naquela lei, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus vem para revelar mais ainda do Pai, de Deus, da vontade de Deus. Amar a Deus e ao próximo. Aí o padre falando assim, ele explicando essa parte, ele falou, calma, Deus vai chegar nessa parte. Achei interessante o jeito que ele falou. Ele ainda está falando para um povo que vivia selvagem e que um escravizava o outro. Mas ele vai chegar nessa parte do amor. Ele ainda vai chegar nessa parte de falar amar, amar, amar. Ele ainda está aqui. Ele está aos poucos falando, trazendo a ordem, os mandamentos. Ele vai chegar no mandamento do amor. Ele vai chegar, calma. Tipo assim, achei muito interessante ele explicando.
Amém, fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.